SC Strong. Santa Catarina ganhou posições. O setor de tecnologia desponta no cenário. Cidades do estado com maior PIB no país. Santa Catarina sob o olhar de Romualdo Silva e Fabiano Delanholo. SC Strong na área, o nosso podcast mais favorito de todos, Joinvilense. Essa aqui foi a que queria agora. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas essa temporada a gente está tomando cuidado, falando bastante de Joinville, né? Exatamente. E tem sido bem legal cada história que tem vindo, que tem sido aula. O nosso anterior, né, que foi a baita aula sobre a VEL. Se você não viu, volta, tá aqui no nosso canal. Aliás, já convidar você, se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve para receber aí as atualizações. A gente tem conseguido até passar aqui com uma frequência maior. Claro que depende de convidado, depende das nossas agendas, mas a gente tem conseguido. E essa temporada do SC Strong é exclusiva para Joinville. A gente vai trazer muita coisa que acontece na cidade. Mas o SC Strong não é só isso, né, Fabiano? Não, a gente fala sobre inovação e empreendedorismo de forma geral. Como o próprio nome diz, né, a força de Santa Catarina, então um olhar para todo o nosso estado, nessa temporada especificamente falando de Joinville. E já aproveita e traz o nosso convidado para a mesa. Hoje a gente tem um convidado que é um perfil um pouco diferente, né, vem da gestão pública, mas mais do que isso é um joinvilense aí apaixonado pela cidade, conhece muito da história da cidade, está nesse momento como secretário de Cultura, Turismo, e depois tu se apresenta com mais detalhes que eu devo ter errado. Acertou. E é um grande entusiasta, né, da nossa cidade. E o tema que a gente vai falar hoje vai discorrer sobre o ranking de cidades mais felizes do Brasil, que foi publicado recentemente. E vamos fazer um bate-papo aí sobre esse tema. Vamos entender também o que é. Enfim, há uma série de discussões, né? Sim. Tem gente que não concorda, tem gente que ficou super feliz, mais feliz do que já era. Verdade. Enfim, Guilherme, vamos fazer um bate-papo. Bem-vindo, né? Que é o nosso bate-papo. Obrigado, Romualdo. Obrigado, Fabiano, também pelo convite. A gente acredita que a inovação, a tecnologia, elas são parte muito importante da cidade ter esse resultado que ela tem, não só agora nesse índice, né, mas no resultado que a gente sente no dia a dia, né? Sim. Porque eu acho que até mais importante do que a gente estar nos índices é a gente sentir isso lá fora, né? Exatamente. Tu tá vivendo numa cidade que te proporciona momentos e condições de tu se desenvolver, de ter uma vida boa. Eu acho que o Joinville é muito isso, né? Então, estou bem feliz de estar num podcast aí ligado a esse tema, né? E de também romper um pouquinho dessa barreira aí de não ser um empreendedor da área de inovação. Embora eu já tenha ficado uma vez em segundo lugar num Startup Summit uma vez. Não, então, é válido então. Já não sou totalmente alheio ao sistema. Antes de falar da pergunta, deixa eu dar um presentinho aqui para o nosso convidado, um presentinho aqui da Terra Natal. Vi que você está tomando um cafezinho da Terra Natal. Terra Natal é o nosso parceiro aqui também. Vou virar aqui, ó. Boa. Então, ó, se você não conhece o Ágora, a gente toda vez convida, ó, vem aqui, conheça o Ágora. Venha tomar um café no Terra Natal, que está aqui no terceiro prédio, que é o Ágora Uni. Tem 3 prédios aqui. O Hub, melhor café de Joinville, o Mob e o Uni, que é o prédio mais recente. E aqui tem um café aqui no térreo, que é o Terra Natal, que é o nosso grande parceiro. Então, nosso convidado também aqui já está tomando seu cafezinho e vai depois levar para casa e tomar por lá. O Romualdo, até aproveitando o merchan aqui, eles têm uma unidade lá na Rua 15 também, né, que eu vou com bastante frequência e peço um pão multigrãos com manteiga, que é muito bom. Mas isso aqui para mim é muito especial porque como eu trabalho na prefeitura e o nosso café é de licitação, então um café bom de vez em quando... Que ganha o menor preço. Que sempre ganha o menor preço, uma marca que tu não conhece no mercado, então é bom ter um café bom às vezes. Pois é. Obrigado. Nada, que isso. Você sabe que quando a gente viu o movimento desse ranking, eu mandei um WhatsApp pro Fabiano, falei, a gente precisava falar sobre isso, né, Fabiano? Começou aqui, é recente, né? Então a gente tá aqui, o assunto tá bem ainda, se você tá vendo esse episódio em maio de 25, é bem recente. E a gente ficou bastante surpreso. Como foi para vocês quando chegou essa notícia? Eu estou voltando hoje ao trabalho, estava de férias, né? Então até foi impactado também. Estava viajando e recebi esse ranking. Para nós todos isso foi assim uma surpresa. Nós não estávamos esperando essa divulgação nem era um ranking conhecido, né? Exato. É um negócio totalmente fora do radar, né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe, por exemplo, a gente sempre espera, por exemplo, no IBGE, o PIB, população, a gente espera chegar a IDH, são rankings que todos os anos né? ou aquele da Endeavor, né, de cidades empreendedoras. Sim, verdade. Então, se você já sabe mais ou menos a época de divulgação, já fica antenado. Esse aqui foi totalmente de surpresa. Olha só.
né? Então, uma surpresa excelente, né? Você vê em primeiro lugar. Só uma curiosidade aqui, sabe como eu fiquei sabendo desse ranking a primeira vez? Quem publicou no seu LinkedIn foi o presidente do IPT. Exatamente. O Anderson, o presidente do IPT, fez uma postagem falando desse ranking e ali ele menciona, claro que ele está falando do ranking como um todo, né? Fazendo a correlação do ranking com o desenvolvimento da indústria, o desenvolvimento tecnológico, uma análise aliás, com muita propriedade. E aí ele cita, né? Cita Joinville, cita a UFSC, cita o Ágora, inclusive. Sim. Mas foi muito curioso, porque um cara fora do nosso circuito, né? Lá de São Paulo, presidente de uma instituição nacional, faz a postagem no perfil dele. Foi muito bacana. A gente vai deixar o link aqui, porque tem um material, tem um link da prefeitura, tem um material da revista Bula, se eu não me engano, que a prefeitura cita, e aqui ele fala um pouco mais detalhado e tal. Exatamente. Porque esse ranking, ele, como eu falei, a gente foi pego de surpresa, então também não era um ranking conhecido e esperado. E aí, até quando o Fabiano fez o convite, também fui mergulhar um pouco mais nesse material, né? Eles se inspiram num relatório da ONU, né, que é o World Happiness Report, né, ou seja, o relatório de felicidade mundial. E é interessante porque eu sempre fui um defensor dessa medida, né, da felicidade, porque no fim das contas é uma soma que... vamos dizer assim, se eu falar, por exemplo, a Joinville tem a melhor educação do Brasil. De fato, nós temos a melhor educação pública do Brasil. Mas, por exemplo, eu já não estudo e não tenho filhos. Então, para mim, diretamente, ele não impacta. Sim. Né? Eu sou, hoje, um usuário do SUS. Né? Mas, por exemplo, 40 e poucos % da população tem plano de saúde que não usa o SUS diretamente. Então, você medir a saúde, medir a educação, medir, sei lá, asfalto, você está sempre trabalhando com um recorte. Mas quando você mede a felicidade, você está falando com todo mundo. Né? Porque para cada um... de todos esses rankings. Né? Isso, e ao mesmo tempo, que é uma somatória de todos os rankings, ele faz sentido com todas as pessoas. Né? Porque assim, beleza, eu não uso a educação pública do município, então eu não sou impactado por este ranking, do IDEB, ou enfim. Mas eu sou feliz na minha cidade, porque para mim, felicidade é, por exemplo, poder ir a um teatro. Né? Mas o Fabiano, digamos, ele quer curtir a vida de outra forma, ele quer empreender, ele quer, sei lá, então para ele empreendedorismo é importante. Para o Romualdo... Ou subir o mirante às 10 da noite sozinho, com o celular na mão, sem ter que olhar para trás, sem a menor preocupação. Que é real, a gente já fez, a gente já se encontrou 11 da noite. Ontem eu subi. Então, eu acho que é interessante essa medida da felicidade, porque ao mesmo tempo que ela está lastreada em alguns indicadores, ela é muito... Para cada um ela é subjetiva. Sim, e ela consegue falar com todo mundo. Né? É verdade. Em 2011, 2012, eu me envolvi muito com esse tema da felicidade corporativa e tal. E a gente... eu sempre defendi que isso fosse trabalhado nas empresas justamente por essa subjetividade que ao mesmo tempo é para todo mundo. Né? Então, acho que é bem interessante. E aí, voltando ali, então, a ONU cria esse relatório da felicidade no mundo, baseado em alguns critérios que são um pouquinho diferentes dos critérios que a revista Bula trouxe, né? Até porque eles não são aplicáveis. Eles adaptaram, né? Exatamente. Tropicalizaram, vamos dizer assim. Exatamente, porque não dá para vamos dizer, o relatório que você mede um país não mede uma cidade necessariamente, né? Os mesmos indicadores, né? Mas aí eu fui ler um pouquinho desse relatório da ONU e ele começa, assim, basicamente ele fala da felicidade ali, no relatório da ONU ele tem uma pegada mais de, como é que eu posso chamar assim, ele fala de você se importar com alguém, né? Ele usa o termo em inglês caring, né? Mas caring, né? Vamos dizer, se importar com alguém, não necessariamente de carinho, mas de ter essa... Talvez a empatia. Essa empatia, essa solidariedade. Generosidade. Exato. Né? Então, ele mede aqui alguns indicadores. Ele pega um relatório da Gallup, né, que é uma grande empresa de pesquisa, e pergunta se as pessoas doaram no último mês. Né? Então, se doaram alguma coisa no último mês. Ele também pergunta sobre voluntariado e ele pergunta se você ajudou algum estranho no último mês. E ele usa também um dado de 2019, que é uma pesquisa que é bem comum já de muitos anos,
em relação à devolução de carteiras perdidas. Então, teve um Olha tempo... que ranking bacana, cara. Teve um tempo que isso era eu lembro de ler isso há muitos anos, assim, o índice de devolução de carteiras perdidas. Então, os pesquisadores deixavam cair de propósito uma carteira na rua e mediam quantas pessoas devolviam essa carteira por cidade. Olha só, Né? Então, sei lá, em São Paulo, no Rio, em Paris, em Singapura, quantas pessoas que devolvem essa carteira, e eles usam isso como uma base para entender o quanto aquela comunidade, aquela sociedade vamos dizer assim, se preocupa com o outro, né? E quanto que ela Honesta, é honesta, assim. exato, a honestidade. E então, assim, e é muito interessante porque, teoricamente, vamos dizer, se eu fizer uma entrevista, uma pesquisa de IBGE, ela perguntar, você é honesto, 100%, vai dar 100% de honestidade. Sim, que já, né? Então, ali é um negócio que realmente você está medindo, a pessoa olha para o lado, puta, não tem ninguém. Se ela ficar com aquela carteira... Aquele conceito de integridade, vamos dizer assim, né, que está Isso. correlacionado com honestidade, que é fazer o certo quando ninguém está vendo, né? Sim. Exatamente. Cara, pô, achei a carteira aqui com o dinheirinho, ninguém viu. Puta, exatamente. E aí eu me lembro, vamos dizer assim, de ver esses dados e tal, e aqui ele é condensado para chegar a uma nota. Então, essa pesquisa da Gallup, né, sobre o voluntariado, sobre a doação e sobre ajudar algum estranho, e também mede junto, correlaciona com essa questão da carteira, do índice de devolução de carteiras. E ele chega num dado. Então, o quanto esse país, no caso desse relatório da ONU, né, o quanto esse país é feliz, né, e quantas pessoas são felizes. E ele cita uma coisa que é bem interessante. Ele traz aqui, eu estou aqui com a cola aberta aqui, né? Ele traz alguns destaques desse relatório. Então, uma coisa que é bem bacana, assim, em praticamente todos os países, se eu perguntasse para os nossos ouvintes e espectadores aí, assim, quantos por cento, na tua opinião, quantos por cento das pessoas vão devolver a carteira, né, se encontrarem na rua, na sua cidade ou no seu país, enfim, né? Via de regra, o índice de devolução é maior do que o que as pessoas acham que é. A percepção A percepção das pessoas é que a população não é tão honesta ou tão íntegra assim, né? Só que na prática ela é. Na verdade ela é. Mais do que o que as pessoas acham que ela vai ser. E eles comentam também nessa pesquisa que o nosso bem-estar depende não somente desta integridade, dessa benevolência, mas da percepção da benevolência. Então, é importante que, além de a gente estimular na educação, enfim, né, a integridade, a honestidade, essas virtudes, é que a gente também divulgue as coisas boas para que as pessoas sejam beneficiadas pela benevolência, mas também sejam impactadas com as informações de que as pessoas são benevolentes. Isso é importante para o bem-estar das pessoas. Legal. Essa questão da percepção, né, cara, acho que vale até uma chamada aqui para os joinvilenses, né, porque foram feitas várias postagens nos últimos dias e aí você acompanha os comentários. Sim. Tem gente tipo, uau, que maravilha, é isso mesmo, sou apaixonado pela cidade. E tem gente, mas a cidade falta asfalto, a cidade não sei o que, é uma droga, esse ranking é uma mentira. Então, assim, o que eu tenho percebido, Guilherme, não sei se, né, você está mais aí no dia a dia conectado, né, me corrija, mas me parece que pessoas que vêm de fora para Joinville, ou o joinvilense que viaja bastante, tem uma percepção muito mais positiva da cidade do que o joinvilense que não sai daqui de dentro. Na minha opinião, por uma falta de fator de comparação. Porque assim, beleza, Joinville ficou em primeiro lugar no ranking de felicidades. Não significa que é uma cidade perfeita, obviamente. Tem um monte de coisa que a gente sabe, poderíamos listar dezenas de coisas para melhorar. Sim. Mas comparativamente, né, esses índices colocam a gente em primeiro lugar. E aí eu acho que tem a ver com a percepção, né? Porque se eu não tenho um fator de comparação, eu vou achar que o trânsito de 20 minutos de fila de manhã é o caos. Mas é porque eu nunca peguei 1h30 em Florianópolis. Eu posso falar isso com muita propriedade, né? Você é de fora, né? Eu sou de São Paulo, vim pra cá em 2002 e eu toda hora uso um exemplo como esse. Então, por exemplo, lá em São Paulo, eu demorava 4 horas por dia só de trânsito. 2 horas para trabalhar, 2 horas para voltar. É real. E aí,
quando eu fico 20 minutos, eu acho super ok. Entendeu? 5 carros feliz, na né? frente, 10, super ok, entendeu? É, Meia hora, a gente basicamente aqui anda a cidade inteira. Em São Paulo, em meia hora, eu ia na padaria, dependendo da padaria que eu queria ir. Então, assim, eu tenho muito esse parâmetro. Eu consigo dizer que eu sou muito... Tanto que eu vim pra cá em 2002 e brinco sem passagem de volta. Então, um monte de gente que, né, a gente acaba conhecendo aqui no ecossistema, que vieram de fora e dizem, cara, não, é aqui que eu quero estabelecer minha família, minha vida, vou ficar Sim. aqui, não volto mais. Então, esse movimento, para além do indicador, a gente vê no dia a dia Sim. pessoas dizendo, cara, Joinville é bom demais. Então, Aí você falou, desculpa te cortar, Guilherme, você falou, por exemplo, da questão da educação, né? Eu tenho meus filhos que estudaram na escola pública. Cara, a diferença é muito grande. Sim. Quando eu comparo com os meus sobrinhos que estão em São Paulo estudando numa escola pública. Minha Num filha... estado super desenvolvido, que é São Paulo, né? Exatamente. Imagina em outros lugares. isso. Depende o que super desenvolvido, mas enfim. Mas a gente consegue ter essa percepção. A minha filha trabalha numa grande empresa aqui da cidade e ela fala uma segunda língua e ela nunca tinha viajado fora do país. Então tem coisa como essa que em São Paulo você não vê. Mas tem coisas que as pessoas, como elas não têm um parâmetro, elas reclamam sem a base do parâmetro. Isso aí. Eu curiosamente, né, eu recebi esse ranking, eu estava viajando, estava de férias, como eu comentei, né, eu estava na Polônia. E aí foi legal tu trazer esse assunto, porque justamente eu estava numa cidade e aí eu comecei a buscar fazer uma comparação. Né? Estou num país que não é, vamos dizer assim, dentro da Europa não está entre os mais desenvolvidos, mas é mais desenvolvido que o Brasil. Né? E comecei a fazer essa comparação, mas aqui tem isso, lá não tem, lá tem isso e aqui não tem. E comecei a comparar com uma cidade que tem uma história muito rica e tal. E aí a gente começou, por exemplo, a gente tinha visitado lá uma filarmônica que teve 120 milhões de euros, aliás, de investimento. Desculpa, 120 milhões de zlotys, que é a moeda da Polônia, que hoje vamos dizer, 50% mais valiosa que o real. Então é como se fosse 180 milhões de reais, vamos dizer assim, né, de investimento numa filarmônica, numa cidade que deve ser, sei lá, quinta, sexta da Polônia. Aí eu falei, puxa, Joinville ainda não tem um investimento nesse montante. Mas, ao mesmo tempo, a gente começou a pensar, mas quem investiu foi a União Europeia, colocou dinheiro, e aqui eles têm 1000 e poucos anos de história. Né? Já corrigiram muitos problemas que a gente no Brasil ainda está trabalhando. Você citou o asfalto. É uma casa pronta, né? Exato. A Europa é uma casa pronta. Então, assim, então é interessante essa percepção, porque você, de fato, quando você olha para outros lugares, você vê que o Joinville é muito bom. Né? Isso não pode servir para nos cegar. Né? O orgulho não pode nos cegar, nos acomodarmos, mas a gente tem que, ao mesmo tempo, celebrar. E aí eu comecei a entrar numa discussão, primeira vez na vida que eu discuti pelo LinkedIn. Comecei a entrar numa discussão, porque eu acho que você até postou no nosso grupo lá o índice do IPT, né? E aí que estava numa matéria do LinkedIn. Isso. E aí tinha uma pessoa lá que começou a comentar negativamente, que é de Joinville, mas morou fora e tal, e começou a comentar negativamente, aí eu comecei a entrar na discussão e tal. Que a gente não deve fazer nunca, né? Mas uma discussão de ideias. Estava de férias, tudo bem. Uma discussão de ideias. Mas justamente assim, eu perguntei, escuta, mas você falou assim, Joinville, a cultura de Joinville é só cuca e joelho de porco. Eu falei, olha, eu acho que está faltando repertório. Conhecer assim. um pouquinho mais, né? Eu acho que está faltando repertório, assim. Aí eu até recomendei alguns sites para a pessoa olhar e tal. Ela falou, eu conheço isso, tanto que nesse momento eu estou no teatro, não sei o quê. Eu falei, mas então se você está no teatro, né, como é que você pode dizer que a cultura você está dizendo que você está vivendo? Né? Está incoerente. Então eu acho que tem muita crítica, sei lá, eu não conheço a pessoa, também não quero julgar, né, mas assim, tem muita crítica que ela é baseada às vezes só numa tendência de criticar ou de falar. Tem gente que não vai ser feliz em lugar nenhum do mundo, né? Também tem isso. Não sei se é o caso, mas... também não conheço a pessoa, mas assim, é só essa coisa da crítica, né? Então, assim, de novo, eu acho que a gente tem que olhar para a cidade e cada vez que a gente recebe um negócio desse, agora falando como gestor público, né? A gente tem que olhar para isso, celebrar em 10 minutos, baixar a cabeça e continuar trabalhando para melhorar ainda mais, né? Concordo. E cabe a todos os Até porque a né? gente não está numa competição, né? Exato. A gente não quer ser melhor do que cidade A ou B. Exato. A gente quer continuar evoluindo, digamos, enquanto cidade, né? Sim. Acho que o cidadão tem que pensar isso. E nesse caso tem 5.500 cidades buscando estar no nosso lugar, né? Então, Só título aqui de informação que eu acho que cabe, o ranking, vamos pegar talvez o top 5, né? Joinville,
São José dos Campos, interior de São Paulo, que lá tem uma base empresarial gigantesca. Já estive lá, uma cidade maravilhosa. Sim. Curitiba, né, nosso vizinho aqui. Gavão Peixoto, São Paulo, não conheço. Parece que é uma cidade relativamente pequena. Maringá. Gavão Peixoto, se não me engano, ela tem uma sede da Embraer também. Uma coisa São assim. José dos Campos tem Embraer, né? Sim, então eu acho que Gavão vizinho. Peixoto também tem, se não me engano. Maringá, que é uma cidade muito parecida com Joinville, em todos os aspectos. Bastante características. E aqui acaba o top 5. Mas se a gente fechar aqui top 10, tá Vinhedo, também São Paulo, Campinas, São Paulo, Florianópolis, Brasília e São Caetano do Sul. Vou pegar aqui o top 10. Isso é material que está divulgado, mas só para gente, acho que trazer base aqui de comparação. Gavão Peixoto tem sede na Embraer também. Eu acho que, assim, vale a pena a gente resgatar quais são os pilares. Também fiz a colinha aqui, tá, Guilherme? Esse ranking, essa tropicalização que a revista Bula fez, ela pegou, então, indicadores, né, IDEB, IDH, Ministério da Saúde, segurança, né, número de assassinatos a cada 100 mil habitantes, e uma série de indicadores que estão disponíveis aí no IBGE e nos diferentes órgãos. Na revista Bula, a gente vai deixar o link aqui. Detalhamento, né? E eles destacam 6 pilares. Então, assim, até né, tá rolando bastante discussão sobre isso aí, né? E um colega recente falou, foi forçado. Forçaram demais a barra, não é assim, tá forçado. E, cara, eu tentei fazer, né, uma análise isenta. sem a paixão sem do Joinville, né? Que nós temos. Mas faz muito sentido, né? Se a gente pegar os 6 indicadores, né? Então, um deles é o PIB per capita. Então, ninguém está inventando aqui, não é achismo. O PIB per capita de Joinville é muito superior ao PIB per capita de Santa Catarina, que é superior ao PIB per capita nacional. O que é isso? É a elevada taxa de emprego que nós temos. Né? Então, o cidadão joinvilense gera muita riqueza. Esse é um dos critérios, um dos indicadores. Né? A questão da expectativa de vida saudável. Então, o cidadão joinvilense vive bem. Aí, daqui desdobra um monte de coisa. Né? A questão do apoio social, você mencionou essa parte, né? Muito importante, de ajuda às pessoas. E aí, se a gente fizer uma análise legal de Joinville no aspecto associativismo, voluntariado, né? Tu tens aí esses números, né? Quanto Joinville é diferenciada em relação ao voluntariado. Já fomos considerada a capital catarinense do voluntariado, né? A gente tem a nossa história está muito baseada nessa doação individual, né? Na participação comunitária, no associativismo. A corporação de bombeiros voluntários mais longeva do Brasil é de Joinville. Sim. Então, eu vejo que as coisas elas fazem sentido. Né? Na minha opinião, faz bastante sentido aí. Sim. Mas eu acho que sempre vai ser um desafio agradar a todo mundo, sempre, né? Isso não é histórico em qualquer área. Eu acho que a gente tem que saber fazer essa ponderação e aí do lado de quem está na gestão pública ter muito essa sei lá qual que é até a palavra, mas acho que é bem o que você falou. Ficar feliz, o técnico Palmeiras fala isso, né? 24 horas para comemorar e depois vira a chave e vida que segue. Acho que é mais ou menos isso que você coloca, né? Aqui, no caso, a gente... foi bem isso, né? Celebrou, no nosso grupo ali, a gente tem um grupo, né? O prefeito, a vice e os secretários, né? Celebramos, né? E já imediatamente estava o trabalho, o dia a dia, e, né? o avançar para melhorar ainda mais. A gente quer continuar sempre em primeiro, mas com a nota cada vez maior, né? Sim. Nessa deixa, né, como gestor público, eu não sei o quanto você vai poder falar abertamente, mas vou te botar numa saia justa aqui. Corta. O que tu enxerga que precisa melhorar em Joinville? Que, obviamente, não é uma cidade perfeita, né? Estamos bem, mas tem muito o que fazer. Mas na tua percepção, assim, na tua visão, onde a gente está pecando mais? Saia justa. Posso tentar te ajudar, talvez 3 pontinhos no máximo. Mas eu vou citar alguns porque assim, né, a gente reconhece alguns problemas que a cidade tem historicamente, e aí eu estava até lendo aqui na revista Bula, né? Ele fala aqui aspectos de qualidade de saúde pública, que eu acredito que seja boa. Como falei, eu sou um usuário do SUS, né? Desempenho educacional, né? Os números são todos muito bons. Segurança, a gente é considerada a 7ª cidade mais segura do Brasil, e recebi agora, essa semana, do secretário de Segurança Pública, o Rico, que faz um baita trabalho, que os índices nossos melhoraram. Tu também, acho que você mandou no grupo, alguém mandou no nosso grupo lá, os índices de Joinville melhoraram em relação ao ano passado, ou seja, a gente está em todos eles, né? Então a gente está melhorando ainda mais o nosso desempenho.
Mas tem um item aqui que chama a atenção para mim, que é, eles consideraram também nessa nota da revista Bula, a sustentabilidade ambiental, entre parênteses, saneamento, coleta seletiva e áreas verdes. Né? O nosso índice de saneamento é muito baixo. Né? A gente vem trabalhando aí, não só nesses últimos 4 anos, a cidade vem trabalhando para aumentar esse ranking, né? A cobertura de saneamento básico, né? De esgoto, água tratada. A gente avançou muito nesses últimos 4 anos, que daí eu tenho mais propriedade para falar, né? Vamos bater daqui a pouco aí 50% de cobertura, mas 50% ainda é muito baixo. Mas tem todo um planejamento para atingir a universalização até 2033, mas isso a gente está falando de bilhões é muito investimento, não vou saber precisar aqui, mas é muito investimento que não tem a curto prazo, e mesmo que se tivesse, não dá para rasgar a cidade inteira no mesmo momento, não tem condição operacional de fazer tudo, mas está num planejamento para fazer. Né? Seja planejamento operacional, de equipe, e financeiro também, de contratação de financiamentos, para fazer essa cobertura de esgoto da cidade. Nossa cobertura de água é muito boa, nossa cobertura de coleta de lixo é muito boa, né? Agora a cobertura de saneamento de esgoto é ainda abaixo de cidades como Maringá, você citou, Curitiba, né? Que são cidades que já atingiram praticamente a universalização, e a gente ainda está atrás disso. Imagina se a gente tivesse o 100% já nesse ranking, a gente estaria num ranking ainda melhor, né? Sim. E eu também acho que a gente pode avançar em relação a áreas verdes, né? Então, As áreas verdes a gente tem bastante, né, Guilherme? Tu diz avançar em que sentido? A cidade, se a gente olhar o mapa, o Google Maps, né, dá um zoom out, né, a gente vai ver ali que Joinville tem muita árvore, tem muita área verde mesmo no meio da cidade. Acho que essa questão Ilhas, da cota, né? Morros, a questão da cota 40 e tal, mas eu digo mais como área de lazer mesmo. Então, assim, nessa questão de viagem que você comentou, né? A gente viaja e vê muitos parques urbanos. Parques arborizados. Né? Parques arborizados. Como Curitiba, né? Curitiba, exato, isso aí Curitiba. Até absurdo. São Paulo, né? Assim, tem alguns sim. parques, né? Claro, Ibirapuera, fantástico, mas assim, você tem vários parques na cidade, praças que são muito arborizadas. Tem, verdade. Então, eu acho que isso a gente poderia avançar também. Tive em Buenos Aires no ano passado e também chama a atenção, assim, como tem áreas... Só que isso envolve um planejamento que acho que Joinville não fez no passado em relação a esse tema. Né? Então, não é fácil você agora, vamos pegar uma área no centro da cidade e transformar num parque. Você vai ter um custo absurdo, economicamente falando, enfim. Então, eu acho que a gente poderia ser uma cidade com mais áreas verdes de fruição, de lazer, não só... Nós estamos aqui olhando no fundo aqui do Ágora, né? Tem toda uma mata, né? Fechada ali e tal. É uma área verde e que a gente se beneficia em termos de, sei lá, de oxigênio e tal. Mas em termos de lazer, eu acho que a cidade ainda poderia avançar um pouco. Mas estamos construindo, né? O Palácio das Orquídeas é um parque um parque desse de fruição, né? Um parque que a gente vai ter um outro parque que é o Parque Linear na beira do Rio Cachoeira, que também já tem uma etapa em obra e outras etapas em licitação e outras etapas em projeto, para também ter um grande parque linear. Então, a cidade não é desprovida. Né? Ela tem e está não só no planejamento, mas está na ação também restituir isso. Mas eu acho que a gente pode ainda avançar também nesse tema. Eu acho que tem um ponto que eu fiquei pensando muito aqui quando a gente estava falando, é que até para quem acha que a gente está aqui, talvez olhando só para a gestão atual e tal, mas isso... Joinville chega nesses números porque é um trabalho feito há muitos anos por muita gente que passou, empresários, gestores, né? Estou errado ou é isso? Tem uma história por trás disso tudo, né? Porque, claro, foi melhorando, a gestão atual tem feito um trabalho, mas muita gente foi fazendo um pouquinho para transformar essa cidade no que ela é, né? Essa sensação que eu tenho desde a época que eu estou aqui, sabe? Eu vou defender o Fabiano, porque ele não pode ficar se elogiando, né? O Fabiano, sim. O Fabiano fez parte, né, também da gestão pública, verdade, né, em outros governos, ajudou nessa questão do planejamento, enfim, de inovação. Eu acho que sim. Nós temos, por exemplo, nós estamos agora entregando obras que foram planejadas há 3 gestões atrás, né?
e obtiveram financiamento e Sim, tal. sim. Eu acho que tem muito valor o planejamento. Não se faz né? nada de um dia para o outro. Não. Isso. Ainda mais na E até parte gestores pública. ainda mais anteriores, né? Pegar, cara, o Bolshoi em Joinville é uma referência, né? E tem um impacto social muito grande e é fruto, né, de um grande estadista que Joinville teve. Luiz Henrique, né? É. E a gente foi pegar, por exemplo, a gente falou da área verde, né? Essa questão da cota 40, né? Que impediu a construção nos morros, né, urbanos. Então, tem muita gente que se encanta quando vem em Joinville, assim, puxa, mas tem ilhas verdes aqui na cidade e tal. Né? Eu acho que até essa cota 40, se não me engano, ela foi uma política pública a partir de não conseguir bombear água para cima, não era uma política de meio ambiente. Não tinha nada de preservação. Não tinha de preservação, mas que acabou gerando isso como, né, a longo prazo. Então, assim como nós hoje no nosso governo, a gente está também, ao mesmo tempo que trabalhando para entregar as coisas que estão no nosso dia a dia, também deixando projetos prontos que a gente sabe que a gente não vai conseguir executar, mas que vai vir um próximo, né, e que vai executar. Eu sempre digo que eu sempre espero que o meu sucessor seja melhor que eu, né? Então, a gente tem que dar algumas ferramentas para isso. Acho que faz parte essa transição de um para o outro ser cada vez melhor, mas tem que dar essas condições. Claro, concordo. Planejamento, econômicas. É que isso pode ser uma discussão muito ampla, né? O caso de falar, não, mas tem isso, tem aquilo, tá, mas eu acho que cada um deixou um pouquinho para chegar no lugar que a gente tá, porque é muito complexo. Eu sei, estou à frente de uma empresa, a gente percebe que uma linha do tempo ela é muito importante. Né? Para um governo, tenho certeza que é tão importante quanto. O Isaac Newton fala uma frase, né? Falou uma frase, né? Ou pelo menos é ele acreditada, né? Eu não o conheci. Então, que se eu vi mais longe foi porque eu subi no ombro de gigantes. Então, tudo que tem por trás de mim também conta porque eu estou olhando para frente. Sim, né? Então, sim. Perfeito, esse reconhecimento também é bem legal. Voltando aqui aos critérios do ranking, né? Além dos que eu mencionei ali, PIB, expectativa de vida, apoio social, tem a liberdade de fazer escolhas, generosidade e percepção da corrupção. A gente já falou um pouquinho sobre essa questão da corrupção, né? Mas liberdade para fazer escolhas, eu acho que isso também é algo que faz sentido se traduzir em felicidade, né? Quando a gente tem assim um governo que interfere menos na vida do cidadão e o cidadão tem condições de tomar as suas decisões para a sua própria vida, que é o conceito de liberdade, né? E eu acho que o ranking, numa análise assim meio grotesca, mas acho que ela tem muito a ver também até com a própria pirâmide de Maslow, né? Das necessidades humanas. Então, as necessidades vão sendo atendidas e a gente vê que Joinville já está num patamar, na minha visão aqui, já de começar a atender degraus mais elevados dessa pirâmide de Maslow, né? Então, por exemplo, a parte social, né? Seria já ali o terceiro degrau, vamos dizer assim, né? As pessoas se sentirem acolhidas, fazerem parte de algo, né? Joinville é uma cidade que tem ONGs, associações, clubes, de tudo que é natureza, então é mais difícil aqui o cidadão se sentir sozinho, né? O cara vai se sentir sozinho porque ele quer, né? Porque sempre vai ter uma comunidade de bairro, um clube, uma associação, uma igreja que vai acolher essa pessoa. E isso traz também felicidade ao se sentir pertencente, né? Fazer parte. Então, como é que tu enxerga essa parte? Aproveitando que eu já falei que eu estava viajando, né? No aeroporto de Berlim tem uma frase que eu li essa semana e é acreditada a um ex-chanceler alemão, Willy Brandt, que ele fala o seguinte: se me perguntarem qual é a coisa mais importante depois da paz, eu vou dizer que é a liberdade. Né? Então ele fala isso, assim. Então eu acho que a gente que vive de certa forma num ambiente livre, né, a gente talvez não tenha tanta a dimensão de quanto isso é importante, né, para nós, né? A gente valorizar, né? De a gente poder, sei lá, sair de um trabalho e entrar no outro, de a gente poder ir ao cinema, uma peça de teatro, de a gente poder fazer as compras que a gente quer fazer, né? De a gente em outros momentos o que quer. Falar o que quer, né? Mas fecha paredes. Mas vamos lá. De certa forma, né? Então, assim, vamos pensar assim, coisas que eu não vivi porque o meu DDD ainda está na casa dos 30 ainda, né? Tá lá em Minas ainda. Exatamente. Por uma semana eu ainda estou na faixa dos 30. Daqui no fim do mês eu vou estar nos 40. Mas a gente viveu momentos em que
economicamente, tu tinhas restrições, né? Tu não sim. podia fazer um monte de coisa, seja de poupança, não poder comprar poder comprar no máximo tantos pães. Então, assim, a gente hoje vive num ambiente livre, de certa forma, né? Ou muito livre, se a gente puder. Economicamente falando. Não é no 01, né? Mas é. a gente vive num ambiente muito livre. E eu acho que aqui, sem querer fazer também um ode ao nosso prefeito, mas vamos dizer assim, o prefeito sempre bate muito nessa questão da liberdade. Faz parte da nossa ideologia de partido, mas também nessa questão assim, de a gente ter a liberdade de... por exemplo, eu tenho a liberdade, vou usar um outro exemplo que eu já dei, de ser um usuário do SUS. Eu já paguei plano de saúde e num determinado momento eu cortei a minha mão e aí eu fui no hospital privado da cidade e fiz os pontos, tal. E aí quando eu fui tirar os pontos, eu estava com pressa, falei, eu vou no posto de saúde aqui perto de casa. Fui no posto de saúde e tal, cara, não tive fila nenhuma. Eu disse, onde é que chega? É ali. Fui ali, a pessoa estava pronta, só como eu não tinha receita, eu não sabia que tinha que ter receita para tirar ponto, falou, olha, só onde tu fez que tu vai poder fazer sem receita. Aí saí do posto de saúde que não teve fila nenhuma e fui ao hospital onde eu fiz os pontos. Levei 2 horas para ser atendido. Então, é claro que eu estou usando aqui um exemplo pequeno, sim. né? A minha mãe, há 2 meses, né, faleceu, mas há 2 meses estava internada também no hospital público e eu vi de perto quanto a nossa saúde é boa. Não é perfeita, não tem como ser, né? Mas é uma boa saúde. Então eu tive a liberdade de fazer uma escolha de deixar de pagar os R$800 por mês que eu pagava de plano de saúde para viver sendo atendido pelo SUS quando eu fosse precisar. Então eu acho que é esse tipo de liberdade, né? A gente está falando em âmbito municipal, né? Porque em âmbito federal você tem sei lá, legislação federal e tal, no geral, que molda. Mas em âmbito municipal, de que liberdade que eu estou falando? De poder deixar o meu filho numa escola pública, ao invés de botar numa escola privada. De poder sair à noite usando o celular na rua. De poder optar pela saúde pública. De poder optar, né, de ter condições de escolha. Acho que entra aí também a questão que eu li na revista Bula, que ele fala do acesso à cultura, né, e aí trazendo para a minha área também, né, de você poder ir a uma peça de teatro, de você poder frequentar um festival, de você poder matricular o seu filho, a sua filha num curso de dança, né? Então, uma casa cultura que a gente tem, né? Então, assim, a gente tem condições de escolhas que são fruto de uma cidade que tem ofertas que permitem ter essa liberdade, né? E aí tem um pacote gigante aqui conectado, né? Porque a questão econômica não é a coisa mais importante, obviamente. Tem cidades que têm uma economia forte que a qualidade de vida não necessariamente é boa, mas os cidadãos tendo emprego e tendo o seu salário, seu dinheiro, ele consegue tomar decisões, né? Fazer as escolhas também. Então, acho que essa questão da liberdade é um pacote bem amplo de situações, né? Tem algumas coisas que eu até falo para minha esposa. Todo domingo de manhã eu saio para fazer caminhada com a minha esposa e a gente vai lá naquela rua ali que fica fechada em frente à câmera ali e nunca tá cheio, cara. Eu falo, cara, mas como falta gente vir para cá? Porque é um lugar maravilhoso. Tipo, tá sol, tem aquelas árvores que faz aquela sombra, às vezes tem pais ali com as crianças e tal, mas eu sinto que falta mais gente usufruir daquele lugar, talvez por estar distante, por não ter informação. Então, às vezes, tem muito lugar, talvez as pessoas não tão próximas, não tenham a informação, sabe? Eu sinto isso que deve ser muito difícil, porque a cidade também é grande, tem os seus... os bairros viram microcentros e o pessoal prefere ficar lá, né? Então tem, às vezes você não estão surgindo, né, bastante opções, né? Muito, em cada bairro às vezes, né? Nos bairros. Eu acho que falta ao Joinvilense também essa cultura da rua. Sim, né? sim. A gente já discutiu muito isso, né? A cidade é uma cidade que tem muitas recreativas das indústrias, né? E há sei lá, 30, 40 anos, praticamente todos os joinvilenses trabalhavam em indústrias que tinham suas respectivas recreativas e lá você vivia o seu lazer, né? Hoje, certamente, a maioria dos joinvilenses não trabalha mais nessas indústrias. Outro momento, né? A gente ainda tem Sim. fortes indústrias importantes, mas a gente, eu acho que perdeu essa cultura de ir para a rua, de ir para a praça, e volto àquilo que eu falei das praças arborizadas e tal, né?
E a gente vê, por exemplo, a gente teve o Craft Beer agora, recentemente, né? Que aconteceu aí gratuito para a população. Você citou a Rua do Lazer. São eventos que acontecem na cidade e que cada vez mais vão acontecendo. A gente tem estimulado muitos festivais para que seja coisa que sai do teatro, que sai do espaço privado, vai para ir para a rua, para diversificar. Né? A gente teve a Festa das Luzes ano passado, foi sensacional. Sensacional evento, né? O Festival de Dança. Está começando daqui a pouco o Festival Nacional de Teatro de Joinville, pela primeira edição, né? O Festival de Teatro e Bonecos, Festival de Piano, a Feira do Livro, começa também agora no fim do mês. Então a gente tem uma série de opções que as pessoas ainda Joinvilense ainda não se acostumou a ir, mas eu acho que cada vez mais ter a oferta é importante. Ovo ou galinha, né? Se não tem nada, ele não vai. Tem que ofertar, então tem que ofertar porque começa a ir. Aí eu começo a falar, Fabiano, já foi? Pô, não fui ainda, vou lá. Sim. Pô, realmente é gostoso, né? Vou de novo. E assim a gente vai ocupando esse... Que foi o que aconteceu com o próprio Mirante, né? Que a galera abraçou e é incrível. Todo dia, cheio de gente. Todo dia. E é fantástico. Eu sempre falo, é um exercício barato, que é gratuito, basicamente, e é maravilhoso. Demais, Eu queria pegar um aspecto da cultura, Guilherme, e tu é especialista na área, né? Porque quando a gente fala de liberdade, e aí puxando a brasa aqui, eu consigo, de certa forma, correlacionar com o empreendedorismo, a cultura do empreendedorismo. Porque o empreendedor, ele é um cara que vai e resolve, não é quando fala empreendedor, não só quem abriu uma empresa, mas esse comportamento empreendedor de ir lá e resolver os seus problemas, não ficar dependendo de ninguém, tomar atitude e mudar a sua vida, né? E eu vejo assim que Joinville, né, hoje, quando a gente faz eventos e pergunta quem é que é natural de Joinville, é assim, meio a meio. Assim, em geral é meio a meio. Metade de fora, metade daqui. E eu lembro, por exemplo, meu pai veio do interior de Nova Trento, que é uma cidade do interior, então no meio do mato, com 18 anos para Joinville, literalmente com uma bolsinha de roupa para fazer a vida, né? E quantos outros, tem inúmeras, né, milhares de histórias similares de pessoas que desbravaram, quer dizer, de uma família de 8 filhos, ele desenvolveu esse perfil de empreendedor, disse, cara, eu quero algo mais para minha vida e vou encarar o desconhecido e vou empreender na sua vida, na sua carreira, né? E eu vejo que tem muita gente que fez isso e, portanto, a gente tem uma população, me parece, muito com essa cara, assim, de fazer acontecer e tal. Eu sei que tu tens umas histórias bem legais, assim, até de empresas, né, bem conhecidas que nasceram a partir dessa inquietação. Faz sentido isso com esse ranking? Tu consegue enxergar essa correlação? Eu acho que isso é muito... O resultado que a gente vive hoje de cidade está muito conectado com isso, né? Essa história que você contou do teu pai, vamos dizer assim, ela é uma história média do joinvilense, né? Se a gente fosse fazer a persona do joinvilense, provavelmente esse joinvilense não teria nascido aqui, ou seus pais não nasceram aqui. Se a gente for pegar a pessoa ou os pais, talvez, sei lá, eu não sei responder isso de forma científica, mas sei lá, 60%, 70% da população de Joinville ou não nasceu ou seus pais não nasceram aqui. Né? Hoje de manhã eu saí para caminhar e parei no mercado para comprar pão. E aí escutei uma pessoa, e chamou a atenção, eu escutei uma pessoa com um sotaque bem diferente do nosso e pedindo um chineque. Tem chineque do quê? Né? Aí eu falei assim, isso que é legal, né? A pessoa, tipo assim, ela não precisa ser nascida aqui para absorver a nossa cultura, né? E acho que o Joinville é um caldeirão que foi formado a partir disso, né? Se a gente for pensar, sei lá, o habitante original daqui era o sambaquiano, né? Aí depois vieram os fazendeiros que moravam em São Francisco, que eram pertencentes a São Francisco cabe outro episódio aí sobre história. A história de Joinville é riquíssima. A história de Joinville é fantástica, né? Então tinha as Sesmarias, né? Os reis, né, de Portugal doaram Sesmarias, então tinha os fazendeiros. Aí em 1851 chegam os imigrantes alemães, suíços e noruegueses. A gente costuma contar a nossa história daqui para frente, né? Mas tem uma história para trás, né? Mas enfim, então acho que Joinville é esse caldeirão de tudo, né? Do cara que veio do interior de Nova Trento, do cara que veio do Haiti há 10 anos, do cara que veio da Alemanha há 150 anos, do que veio de São Paulo, né? E vai fazendo o Joinville ser o que é, porque
se a gente fosse tudo numa cultura só, a gente teria... talvez a cidade seria muito diferente. Então, eu acho que isso é bem importante mesmo para moldar a personalidade da cidade e que ela seja cada vez mais aberta a novas ideias, aberta ao que o mundo tem de oferecer para melhor. O importante é que eu acho que a gente consiga trabalhar sempre com o que cada um tem de melhor para oferecer. Boa, né? concordo. Todo mundo que vem para cá vem com uma bagagem ruinzinha da sua personalidade, uma bagagem boa, né? Sim. Que a gente consiga absorver essa boa, né? E Joinville consiga, com essa alteridade, com o outro, com a participação do outro, melhorar aquilo que eu tenho. Eu tenho um hábito que é ruim, mas eu percebi que não faz muito sentido aqui, eu vou melhorar o meu hábito, né? E a gente conseguir absorver isso para... Mas, de fato, se for falar da história, da cidade, das indústrias, aí eu vou estourar o tempo do nosso podcast. Não, a gente aqui. marca um outro para falar de história, acho que é legal. Vale um episódio, Vale, talvez super trazer o Guilherme e o Paulinho. É, Eu sei que Paulinho. o Paulinho tem umas histórias também bem legais aí, fazer um bate-papo bacana, hein? Conta muito melhor que eu, né? Marketing. Marketing, aí não posso negar. Muito bom, cara. Vamos marcar sim, eu acho que super válido. Essa questão das pessoas, né, migrando para cá e tal, acho que dá uma riqueza absurda assim para a cidade. E quem vem, eu acho que ele se molda muito quem está aqui. Porque eu tenho uma filha que mora em São Paulo, quando ela vem para cá, ela não gosta de parte do que tem aqui, porque ela tá naquela vibe de fazer um monte de coisa. Claro. E aqui às vezes é Sim, diferente, São né? Paulo tem Pra ela é 1 milhão de pacato. opções, né? Sim, ela fala que não, tô indo muito para um sítio inteiro, ela fala isso. Mas ela gosta também quando ela vai vir para cá descansar. Aí ela fala, não tem igual, aí eu vou, fico ali de boa e tal, então é perfeito. E aí, quando eu percebo que quando as pessoas vêm pra cá, muitas delas, elas se moldam muito com o que tem aqui de bom. Né? Sabe, tipo, essa galera, um exemplo bem clássico, a galera que vem de São Paulo pra cá, que em São Paulo dá 6 da tarde e ninguém percebe. Dá 8 da tarde e fala, acho que eu tenho que ir embora. Porque é a cultura lá de São Paulo, a milhão. Vem pra cá é diferente. Né, da 5 para 6, a galera já tá pensando, tem que buscar o filho e tal, porque faz parte dessa qualidade de vida, né? Almoçar em casa, né? Almoçar em casa e tal, a galera quando vem pra cá, tem gente aqui no time, olha só a história que tem aqui no time, não posso falar nome. A pessoa, ela fumava cigarro, porque ela tava num lugar que a galera fumava e tal, ela veio trabalhar na nossa equipe, e é outra cultura, a galera, ela parou de fumar. Olha só. Posso pegar um gancho aqui Por da tua favor. fala? Eu lendo o relatório da ONU, o Fabiano me deu, eu estava de férias, o Fabiano me deu esse relatório com 260 páginas para eu ler esse negócio, para vir aqui falar com vocês. Mas nesse relatório ele fala muito como um indicador importante para o bem-estar das pessoas, a quantidade de refeições que ela faz compartilhando com outras pessoas. Ah, sim. Então, quantas refeições por semana tu faz com outras pessoas, né? Então, que isso é muito preponderante. Claro, isso a gente não está falando da refeição em si, mas da solidão, né? Sim, sim, então, exatamente. Porque a gente está aqui trabalhando junto, mas tu não está compartilhando a tua vida, tu não está compartilhando as tuas emoções, um pouco sim, mas no geral tu está trabalhando. Agora, quando tu está almoçando ou jantando, tu está discutindo outras coisas, né? E aí ele fala desse índice. E os países da América Latina estão entre os primeiros lugares em que as pessoas mais compartilham suas refeições com outras pessoas, né? E eu acho que isso, em Joinville, faz mais sentido ainda, justamente, né, eu também, conversando com umas pessoas de São Paulo, mas vocês almoçam em casa? Eu almoço em casa, eu almoço em casa. Né? Então, assim, é uma coisa curiosa, né? Porque, para quem pega 2 horas de trânsito, uma hora que seja, tu não vai almoçar em casa. Não tem como. Né? Então, Tá bem distante. é curioso isso, assim, né? Você poder compartilhar com mais momentos com a família, com os amigos que sejam, almoçar junto. Tal, né? Então, acho que isso e coisa que a gente explora aqui, que faz muito aqui, mas a gente fala pouco. Esses dias aconteceu, eu tava sentado, tinha 3 amigos sentados ali, almoçando em reunião, passei, senta aqui, vamos conversar. Aí passou o Fabiano, a Vivi, senta aqui também, a gente quer conversar. Então, assim, a gente tem muito isso aqui, né, de se juntar, colaborar, e é qualidade, cara, eu acho isso com muita qualidade. E aí eu acho que, voltando a responder a pergunta capciosa que tu me fez lá, né, sobre o que Joinville pode melhorar, eu acho que pode melhorar em bares também, em vida noturna. Né? Eu acho que isso ainda está um pouco fraco na cidade, seja porque... Se bem que vida noturna no mundo está em queda, né? Agora, vamos dizer assim, eu queria ter a liberdade de poder escolher ir numa balada ou não, né? Eu sempre vou escolher não. Mas, vamos dizer assim, se eu quisesse ir, sim, eu queria ter, né, as baladas disponíveis. E a questão de bares, eu vou a São Paulo, eu falei, puxa, tem bares tão legais aqui, né? Joinville está começando a ter...
Tá. Né? Esse movimento está nascendo, mas é muito uma cidade de restaurantes à noite. Né? Eu acho que a gente pode melhorar o nosso happy hour no geral, porque balada tá em queda no mundo todo mesmo. Isso é número real. Tá em queda, porque os jovens hoje não saem mais, ele gosta de dormir cedo e tal. Isso é legal, olha que louco. Mas às vezes eu acho que falta mais bares para happy hour e tal. Aí eu acho que faz sentido. E se a gente for olhar, tem aquele livro Onde Nascem as Ideias, eu acho que é um livro... Onde Nascem os Gênios? Onde Nascem os Gênios, boa. Excelente Bravo. livro. Ele fala muito desse ambiente de encontro, de coisa assim, né? Então, acho que isso também é uma coisa que talvez a nossa cultura tem que ir melhorando. Mas eu vejo uma melhora muito nisso. Muito aspecto de cultura, bares diferentes, outras ideias. Porque tem muitas tribos, né? E tem outras tribos trazendo coisas diferentes e tal. Fazendo de novo aqui, não quero parecer uma propaganda política, mas é o que a gente vive no dia a dia, né? Esses passeios públicos que a gente fez no Paranaguamirim, fez no Aventureiro, fez no Boa Vista, tem outros aí em gestação. Lá tanto no Paranaguamirim está nascendo lanchonetes na beira do passeio público que as pessoas estão ali se encontrando. Sim. Né? A nossa secretaria, a prefeitura fez o Parque Sambaqui Guaíra no Aventureiro também, que conecta com esse passeio público. E aí, daqui a pouco, já abriu lá que vai ser uma lanchonete. Porque as pessoas começam a usar esses espaços públicos, né? Então, eu acho que esses encontros são muito importantes, assim. Sim. Tanto ter um lugar para ir no bar, não para encher a cara, né? Mas, digo assim, para se encontrar, para trocar ideia fora do ambiente quadrado do trabalho, é importante para nascer boas ideias, para nascer, às vezes, uma ideia empreendedora, para nascer uma viagem em conjunto, para nascer um relacionamento que venha dali, enfim, acho que isso é bem importante a cidade avançar nisso. Concordo. E até a busca pela qualidade de vida da saúde também, né? Um dado curioso, né? Tivemos a Santa Fe Run aí no final de semana, de um amigo nosso, né, o Jomei, e ele estava mencionando que do ano passado para cá houve um aumento nesse período, janeiro a maio, de praticamente 50% no número de corridas oficiais na cidade. Cara, isso é um dado interessante, né? A população está se preocupando mais em fazer uma atividade esportiva saudável, que também é uma tendência, que se traduz num dos indicadores aqui, que é a expectativa de vida saudável. Exatamente. A redução do tabagismo, a prática de atividade física, o ar livre, as coisas estão conectadas nesse... E isso tudo conta, por exemplo, a segurança, né? Tu vai fazer esse tipo de coisa como se tu tiver segurança, né? Então a segurança conta. O número de grupos de bicicletas também, de ciclistas, é absurdo, nem sei dizer, mas que eu saiba tem mais de 100 grupos de ciclismo que se reúnem a 10, 15, 20 pessoas para pedalar num dia fixo da semana, né? Então, acho que isso é super relevante também. Muito bom. Tudo isso soma-se ao nosso índice da felicidade. Resumindo, estamos de acordo que Joinville é uma cidade muito feliz. Eu sou muito feliz em Joinville. Nessa mesa, sim. Pra gente deixar bem claro. Pô, Guilherme, obrigado aí pela baita disponibilidade. Você já sabe que voltará, mas com outro tema. E eu acho que é bem pertinente a gente trazer, elucidar um pouco desse tema para desmistificar também. Aí as pessoas vão fazer a reflexão delas, a gente vai deixar todo o material que a gente tem disponível e as pessoas vão atrás e vão entender. E aí... A liberdade de discordar também, isso aí, né? Exatamente. Com certeza. E acho que o nosso papel aqui, quando conteúdo, é isso, né? Trazer as pessoas que estão próximo desse assunto, né? Acho que o Guilherme foi muito feliz aí em abordar, a gente acabou ampliando outros assuntos que no final trouxe tudo para esse lugar, né? Porque a nossa cidade tem demonstrado que tem criado esse ambiente, né, para estar nesses índices, e aí a gente apresentou outras cidades porque fica também essa reflexão de você olhar parâmetros. É isso, Fabiano? Excelente. Bate-papo super rico, muito obrigado. E voltamos com outro episódio para falar da história de Joinville com essa visão de empreendedorismo e inovação lá nos primórdios. Tem ouro aí, tem ouro aí. Esse é um assunto que eu amo. Tá bom, então a gente já, fechando aqui, a gente já sai com a data. Obrigado pelo convite. Gente, obrigado aí quem esteve com a gente. Lembrando, se inscreve aqui no canal, tem o nosso Instagram, que agora vai voltar lá, a gente tá movimentando mais. Ativa, se inscreve lá também. E é isso, SC Strong na área. Valeu, gente. Valeu.